Olá, turminha. Vamos lá para mais uma aulinha nossa aí, segundo bimestre, né? Não se esqueçam, o professor mandou mensagem para vocês pro positivo com os vídeos, né? A respeito, com os vídeos do próprio positivo para vocês, com o conteúdo, né? Por conta das provas, né? Que vocês tiveram. A gente acabou entendendo, né, que ficava corrido, provas bimestrais, a própria prova de sociologia, recuperação. Então, mandei na semana passada 2 vídeos curtos até da própria Positivo, então espero aí que vocês tenham, né, assistidos. Esses vídeos aí vão acabar caindo no nosso conteúdo aí de prova mensal, tá? E de uma das atividades que irei estar passando para vocês aí nas próximas semanas. Já vai estar lá liberada junto com a prova mensal. Terá uma atividadezinha a respeito desse conteúdo que foi estudado, tá? Bom, iniciando aqui, tá, o nosso conteúdo, né, de sociologia referente ao segundo bimestre da apostila nova que vocês já estão utilizando, tá? Hoje eu vou fazer com vocês o conteúdo sobre a questão da sociedade de consumo, tá? E falar um pouquinho também da questão, né, do meio ambiente aí nessa sociedade aí de consumo também, tá? Bom, falar um pouquinho desse conteúdo, já iniciar aí com com um pequeno pensamento, né, que na atualidade, e por mais que queiramos falar que não é, né, a gente sabe que hoje a gente vive, né, numa sociedade mais consumista, né, também somos bombardeados aí diariamente, né, por propagandas em todos os lugares que nós vamos, né, na própria rede social aí, né, e aí a gente fala, né, hoje a gente tem uma sociedade que o ter é mais importante que o ser, né, então a pessoa possuir bens, né, acaba sendo aí mais importante do que é a pessoa em si, né? Por mais que a gente saiba que, eu não acredito muito nisso, mas infelizmente a gente sabe que a nossa sociedade está pautada, né, nesse assunto, tá? Bom, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo, tá? Primeiro entender algumas coisas assim. A própria questão do consumo, tá? Todo ser vivo consome, né, gente? Né? A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa se vestir, né? Porque nós não somos como os outros animais, né? Que tem na pele a sua proteção, né? Então a gente tem as necessidades de consumir. O ser humano, diferente dos animais, ele tem a possibilidade de escolher, né? Hoje, ainda mais hoje, o que vai consumir. Estou com sede, eu vou beber minha água, ou eu vou beber um refrigerante, ou, né, a pessoa que já é maior de 18 vai beber sua cerveja, né? E assim vai. Nós seres humanos aí, então acabamos tendo, né, vamos falar assim, né, essa vantagem, né, de poder acabar escolhendo, tá? Bom, além disso, tá? A gente avalia na questão humana o ser humano fora dessa necessidade assim material, né, que aí pode ser essa questão, né, esse alimento, essa bebida, né, a gente tem aí também o que a gente chama de consumos que não são materiais, tá? Que são as músicas, as artes, né, a própria, né, a filosofia, a poesia, entre outros, tá? Então nós consumimos aí, né, uma maneira diversificada, né, de produtos, tá? Só para fazer uma pequena analogia da palavra aqui, né, mercadoria vem do latim mercator, que é tudo aquilo que pode ser comercializado, tá? Bom, nós, né, hoje, nesse sistema que a gente acaba tendo, né, nesse sistema capitalista, nós também, nosso trabalho não deixa de ser, né, uma mercadoria. Né? Nós constantemente estamos aí tentando estar, né, nos aperfeiçoando para poder chegar aí, né, vamos falar assim, a um mercado melhor,
né, de ofertas, né, de trabalho. Então a gente faz, né? A gente tem, por exemplo, os cursos de inglês, a gente tem aqui as escolas particulares, né? A gente tem lá os cursos de informática, entre outros cursos, né, que a gente pode estar fazendo aí para estar aperfeiçoando essa nossa mercadoria, né? Tá ali, é o nosso merchan, né? A hora que você vai colocar lá no seu currículo, né? O seu currículo ali é como se fosse a embalagem do produto, né? A publicidade do produto que é o seu, que é o seu trabalho, tá? É, e o que também é importante de se ver quando a gente começa a estudar, né, a sociedade é o seguinte, as mudanças, né, que elas vão ocorrendo durante os anos, né, pela questão do próprio comércio. Antigamente nós vivíamos, né, não nós aqui, né, bem anteriormente, aí nós tínhamos uma sociedade que se baseava muito no sistema de trocas, né, as próprias feiras, né, que existiam, basicamente, né, elas eram realizadas aí com trocas de mercadorias, só que com o passar do tempo, né, vai chegar um momento que as pessoas não querem trocar ali o seu produto por um outro, né, elas querem, né, uma outra forma de recebimento, tá? Então a gente vai começando a ter aí as moedas que vão surgindo aí, né? Hoje, o dinheiro, né, a moeda, ela se torna, né, um importante, né, podemos dizer assim, um importante produto de troca, né? Porque assim, ele tem um valor, né? Ele existe ali aquele papel que não vale nada, tem um valor ali específico, né? E aí, em cima desses valores, a gente vai começando a ter, né, os produtos, né? Se você for pensar mesmo, né, o papel não pesa nada, né, do dinheiro, né? Mas alguns aí tem, né, valores aí absurdos. A gente podia até fazer, né, uma análise até em cima dessa questão assim, né, sobre isso, o alto valor desse produto, dessa moeda aí, tá? Bom, quando que a gente começa a ter essas grandes mudanças aí, né, na questão do consumo, né? Então a gente tem na Revolução Industrial, como acredito que vocês já estudaram em algum momento, a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? É, ela, na verdade, ela veio para carimbar de vez, né, esse sistema capitalista na sociedade, né, e a questão, né, da alta circulação de mercadorias, né, a alta produção das próprias mercadorias faz com que haja essa necessidade desse maior consumo. E aí, cada vez mais colocando esse sistema capitalista aí, né, como praticamente aí insubstituível, né, como a gente já tem no valor de hoje, né? Quando a gente faz essas análises, tá? Bom, a gente, em cima, dentro da sociologia, vocês vão várias vezes escutar esse nome do Karl Marx. O Karl Marx era um cara que vinha sempre contrariando, né, o que as sociedades ali, né, acabavam pregando, né? Ele tinha toda uma questão ali com a defesa dos trabalhadores, né, contra contra o sistema em si, né? E o Karl Marx tem algumas reflexões aqui que são bem interessantes, né? Que uma das reflexões dele é a questão do valor de uso das mercadorias, né? E a outra é do feitiço da mercadoria, tá? O que é isso daí? A questão do valor de uso é o seguinte, que eu vou pegar o próprio exemplo que vocês têm aqui, né, na apostila aqui. Você compra lá um caderno, né? Aqui na apostila fala aqui do caderno, né? Mas você está pagando pela utilidade? Qual que é a utilidade desse caderno, né? Aqui, ó. Você paga ali o caderno, qual que é a utilidade? A utilidade é escrever, né? A gente tem aqui escrito, né? A gente fazer as nossas anotações, fazer nossas lições. O que você realmente está pagando, né, em cima aqui deste caderno, né? E aí ele fala sobre a questão desse valor de uso e desse fetichismo, né, da mercadoria pelo seguinte: existe toda uma cadeia produtiva, né, por trás desses produtos, né? Então a gente tem, né, as pessoas que trabalham, né, por exemplo, no corte da madeira, a gente tem um cara que vai trabalhar, né, na impressão, né, do caderno, a gente vai ter o vendedor, a gente tem uma rede gigantesca assim, de trabalhadores envolvidos nesse processo produtivo, né? E assim, e são coisas que nós
não vemos, né, quando a gente vai adquirir um produto. Hoje, talvez, a gente acaba tendo um pouco maior acesso sobre esse tipo de informação, até por conta dessa facilidade de comunicação aí perante as redes sociais, né? Então ficou muito na moda não, né? Acabou se viralizando o vídeo lá, né? Que fizeram a animação lá do coelho, né? Que são utilizados nos testes de produtos, né? Os testes de produtos em animais. Muita gente ficou sentida com isso, né? E realmente é uma coisa que hoje talvez não seja, né, mais possível ser aceito, né, diante, né, dos avanços tecnológicos. Mas assim, quando você normalmente vai comprar um produto, você não vê isso, né? Olha, eu sei que existem empresas que trabalham com mão de obra infantil quase escrava lá na coleta de cacau para produção de chocolate, né? Mas esse fetiche, né, esse feitiço que a gente tem aqui, né, que o Marx fala, ele entra exatamente nisso. A gente acaba não avaliando ali, né, o que está por trás daquele produto, e sim só na questão do consumo, porque o consumo hoje para nós é algo gostoso. Quem não gosta de consumir? Né? Todo mundo gosta de comprar uma coisa nova, né? Comprar um notebook, comprar um videogame, né? Todo mundo tem, né, dentro desse consumo, desde os mais simples, né, aquele pai ou aquela mãe, né, que a gente sabe da grande maioria dos brasileiros aí que passam de dificuldade, que consegue comprar ali um chocolate, um brinquedo para a criança, faz parte, aquilo ali vai alegrá-la, né? Talvez vai motivá-la a continuar trabalhando, tá? E assim, é nesse sentido que a gente fala do consumo, tá? E aí, seguindo ainda essa lógica aqui, né, toda mercadoria produzida, nós temos ali, né, o trabalho, né, o trabalhador transferindo para ela, né, o que ele produziu. Então, assim, está dentro daquele valor. Né? E aí, no capitalismo, funciona da seguinte maneira. Né? O trabalhador produz, mas ele não vai produzir até ali pagar os custos dele. Não, o trabalhador produz pra caramba. Tipo, eu não vou produzir 10 cadernos aqui que vai pagar o meu salário. Eu vou produzir milhares. Né? E aí, dentro desse sistema capitalista, funciona desse modo. Você, né, o dono, né, vai em busca do lucro. Tá? Então você vai cada vez produzindo mais, mesmo que isso ultrapasse ali, né, o valor, né, que você recebe de salário, esse custo que você tem, né, e o que entre aspas, vamos falar assim, né, o dono, né, dessa empresa, ele vai vender o seu excedente. E aí ele vai lucrar aí com seus excedentes, né? E aí cada vez mais enriquecendo. É bem interessante. A gente tem umas teorias assim, uns pensamentos do Marx que são realmente faz aí entrar, né, numa reflexão aí de certa maneira aí bem legal, tá? O questão própria do trabalhador, que nem eu falei para vocês, o trabalho também, né, não deixa de ser uma mercadoria, né? A gente aí vai tentando cada vez mais melhorar para estar aí, né, melhorar esse nosso produto para estar aí buscando aí melhores oportunidades, tá? Bom, sempre foi assim? Não, tá? A gente tem aqui, né, na Revolução Industrial, né, no século XVIII, né, mas assim, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, as pessoas tinham um sistema de vida diferente, né? O sistema de vida dessas pessoas era um sistema mais baseado no poupar do que no gastar. Tá? Então as pessoas tentavam gastar o menos possível, consumir o menos possível e poupar mais dinheiro. Né? Tem toda uma questão também religiosa por trás, a gente sabe, né? Que são países que a gente teve, né, um avanço, né, das religiões puritanas, tal. Então a gente sabe que, né, que faz parte, né, da característica religiosa. E aí, né, esse sistema, né, vamos falar assim, essa barreira precisava ser quebrada pelo sistema, né, pelo capitalismo, tá? E aí, como que se faz esse tipo de coisa, tá? Começam a surgir, né, as propagandas, tá? Então aqui, né, não deixa de ser um novo produto, né? As propagandas vão surgindo, né, as campanhas de marketing, né, e vai fazer com que esse antigo poupador se transforme, né, em um
consumidor, tá? Nos anos de 1830, 1840 na França já começaram a surgir, né, os primeiros que chamavam-se grands magazines, tá? Que eram locais assim que você tinha um espaço de socialização dos burgueses, das pessoas mais ricas, né? E lá você tinha uns vários produtos, né? Vestimentas, joias, entre outros, né? Edifícios bonitos que aí posteriormente, né, gente? Né, até pelo nome aí são os nossos shopping centers, né? É, romances de folhetim, que eram revistas, né, como se fossem novelas que eram publicadas, né? E aí então isso tudo isso fala assim, eram produtos que eram comercializados aí, mas para esse tipo de consumidor, tá? Bom, nos Estados Unidos ainda, se a gente for pegar ali o século XIX, nós vamos ter ali o advento, né? Alguns de vocês já estudaram sobre isso. Não, acredito que vocês já devem ter visto o advento do Fordismo, né? Que era uma nova forma, né, de produção, a questão das esteiras, né? A produção muito maior, que foi uma mudança muito importante aí, né? Na cadeia produtiva, né? E aí a gente sabe, né, que esse aumento, né, de produção automaticamente faz com que exista o aumento então do consumo, tá? E aí é interessante, né? Porque assim começam a surgir, né? Até que vou falar assim, de século XIX, basicamente, do século XIX para o século XX, né? A gente tem também umas mudanças, porque assim, o que aconteceu anteriormente? Muitas empresas elas criavam, né, uma concorrência de uma para outra, né? Para ver quem vendia mais. Nos primeiros anos do século XX isso muda, né? Muitas essas empresas vão começando ou se juntar ou criando os cartéis, né? Que aí você tem, né? Essa junção de empresas e aí você acaba não tendo mais a concorrência. Então você tem ali uma falsa concorrência, mas empresas, umas que são, né, juntos de outras, né? Que são ou parceiras ou que combinam valores, acaba de perder um pouco essa parte da concorrência. E aí a gente também tem um surgimento da questão do crédito dos bancos, né? Os empréstimos, né? Onde que isso daí também se torna uma mercadoria. E o lucro desses empréstimos estão exatamente, né, nos juros aí que estão, né, que eram pagos, tá? Bom, a gente vai ter então a questão da publicidade, tá? Existiam, né, até hoje na verdade, são três técnicas assim principais de publicidade, tá? A do convencimento racional, tá? Que essa daqui normalmente, né, nos seus comerciais, nas suas propagandas eram apresentados as características técnicas daquele produto. Olha, porque esse produto aqui é muito bom, né? Você precisa nele para sua casa. Olha, você vai ser aspirador de pó, puxa água também, não sei o que. Então começa, né? Tem 50 mil watts de potência, então começa a utilizar essa questão do convencimento diante da qualidade daquele produto. Nós tivemos também o de histórias apavorantes, que esse daí é mais engraçado, porque ele tem uma questão assim meio emocional, né? Tem até na apostila aí de vocês, ele pede para que vocês façam uma pequena pesquisa. Não vou pedir para que vocês façam, é para vocês verem alguns casos, mas é bem interessante, né? Então a gente tem, por exemplo, a mulher que vai perder o marido porque tem mau hálito, né? E não utilizava lá o produto de higiene bucal e não sei o que. Então, né? O cara que tosse está quase virando uma caveira e então ele precisa tomar ali determinado remédio para parar de tossir e voltar, né, ao que era. Então, assim, é bem engraçado, diga-se de passagem. E a última, que é uma que ainda é muito utilizada nos dias de hoje, que é a de testemunhos, né? Então, olha, eu uso aqui esse produto, tá? Olha aqui, você coloca assim, tá aqui me emagrece, blá, blá, blá. E normalmente esse tipo de produto você vai pegando, né, pessoas de influência, né, modelos, atrizes, ou, né, pessoas que se encaixam naquele tipo de, vamos falar assim, né, da onde que esse produto, né, vai levar aquela pessoa a chegar, né? Então a gente tem muito disso daí nessa parte de propaganda aí e tal. É que a ideia é de vender, né? Pô, quem já assistiu Shoptime aí sabe o que eu tô falando, né? Pô, aqui você vai ficar lá, abdômen, né? Não precisa fazer nada, quer ficar com o corpo definido e não sei o quê. Bom,
Fora, né, essas questões aí que eu já estou falando para vocês, que nem a gente fala, né? Esse sistema tudo virou mercadoria. A gente tem a ascensão do cinema também, né? O cinema tudo é pensado num grupo de pessoas que vai ser atingido, né? A mocinha que vai usar determinada roupa ou determinado perfume, aquela propaganda vai sendo colocada para vocês. A gente tem hoje, né? Com celulares, ó, só os mocinhos podem usar um modelo, os vilões tem que usar um outro. Então, assim, a gente é marcado nessa produção aí, né? Ela acelerou, né? Essa, que ocorressem essas mudanças. Ah, até mesmo quando vocês pegam esses períodos mais antigos, né? O surgimento assim dos jornais e tal, os jornais eles não ganhavam dinheiro assim pela publicidade, né? Ganhavam dinheiro pelas cópias que eram vendidas. E aí depois os caras falam, pô, meu, podia liberar aqui, né? O cara fazer lá um anúncio, fazer isso daí dá um dinheiro do caramba. E aí as pessoas, o jornal também, né? Então o jornal passa, né? E hoje em dia também, né? Os meios de comunicação passa de ser um meio de informação, de comunicar as pessoas para ser também ali, né? Um caminho de publicidade, um caminho que vai levar as pessoas a consumirem, tá? E aí diversos, né? Os bens materiais, bens não materiais, as redes sociais que hoje também são tratadas como produtos. Ixi, Maria, não pode digitar no Google qualquer coisa. Ah, digita lá garrafa d'água, pelo amor de Deus, né? É um mês toda hora aparecendo garrafa d'água que borrifa, garrafa d'água, sei lá, que gela sozinha, que faz café, pelo amor de Deus, toda hora, né? Então a gente percebe que hoje, nessa sociedade avançou nesse sentido, as redes sociais também se tornaram, então, produtos, a gente tem o pessoal que ganha dinheiro, né, realmente com as redes sociais, lá, né, os digitais influencers da vida, né, que então se tornou também uma fonte de renda, uma fonte de trabalho, né, por conta desses avanços aí, né, da tecnologia, né. Até tem um exercício aqui brincando, né, falando, olha, aqui diz que ele deixou mulher, 2 filhos e 40 seguidores, 47 seguidores no Twitter. É bem isso mesmo que está virando aí, né, a sociedade, né, nos dias atuais, tá? E aí a questão do dinheiro, né, vale aí qualquer valor aí. Bom, outra coisa que vai ser então interessante para se falar, né? Quando a gente fala nessa questão dessa sociedade de consumo, a gente também não pode deixar de falar um pouco sobre a questão assim, né, dos capitais culturais, né? A gente sabe, gente, que a gente vive numa sociedade que é muito desigual, né? Então, assim, algumas coisas que são rotineiras para umas pessoas, para outras não eram tão rotineiras, né? Eu gosto sempre de usar a questão ali, né, dos famosos antigos rolezinhos, né, que ocorriam, né, com os jovens que frequentando os shoppings, né? Esses jovens, alguns conseguem, né, então se tornarem aí consumidores de produtos, lá, comprar um lanche, comprar um sorvete, comprar uma bermuda, que seja, né? E assim, que acabou se tornando assim um negócio viral por conta das redes sociais. A gente lembra, né, que teve uma grande quantidade de movimentos como esse, mas é assim, a gente tem que entrar numa questão do seguinte: é, esses jovens, né, será que eles não frequentavam? Porque para eles fizeram esse rolezinho no shopping, né? A gente não pode deixar de querer falar dessa questão que eu acabei de falar no começo da aula, do ter e do ser. Né? Muitas vezes eles não tiveram acesso a áreas de lazer, áreas né, de diversão. Né? Muitas vezes esse rolezinho que fazia no shopping era um momento de diferente, né? Ou porque, né, os pais conseguiam, né, na época aí, um dinheirinho, né, de um bico, ou eles começavam, né, muitos trabalhar. Então, assim, é interessante também de se analisar não só do ponto de vista negativo da coisa, mas também analisar nesse sentido social, a importância que era esse rolezinho, esse acesso, né, para esses jovens, né, para esses adolescentes em determinados locais, que para eles muitas vezes eram inacessíveis, tá? A gente tem hoje também, né, que é muito forte, a questão, né, do comportamento coletivo. Hoje a gente fala, né, que nem eu falei para vocês, a gente acaba sendo aí bombardeados aí, né,
com determinados padrões, né, padrões de roupa, né, a questão da moda, né, o que é da moda, o que não é, né, a gente avaliar o que a pessoa faz ou deixa de fazer, né, os digitais influencers com um negócio de maquiagem mostrando. Então, assim, hoje a gente acaba sendo, né, bombardeado aí por essas ideias, né? A gente tem uma diversidade muito grande no mundo, né? Isso é extremamente importante de se levar em consideração, né? Essa diversidade, né? A gente acaba podendo encontrar aquilo que mais encaixa, né, conosco, né? Tentar aí que nem eu, por exemplo, que vocês estão vendo nas últimas aulas aí, né? Moda comigo não, não funciona muito, né? Mas a gente consegue começar a ver, né, essa diversidade, essa construção social que essa diversidade aí vai trazendo, né, para as pessoas, o skatista, o funkeiro, o roqueiro, né, e aí as vestimentas, né, as ações, aí você acaba conseguindo encontrar aí, né, uma forma de se identificar, tá? E é bem interessante. A questão da moda, né, a gente, pô, esses anos aí, né, a gente teve aquele brinquedinho, né, o spinner, né, pô, virou a moda. Então, assim, é interessante de você ver como que, né, que as coisas, e pela velocidade, as coisas, elas fazem, né, de uma maneira, as coisas que ficam populares começam, né, meu, a sumir, a encarecer. Então, assim, depois agora, né, já os spinners lá já caíram de novo. Você acha em qualquer lugar, barato. Antigamente, putz, você ia achar um, era caríssimo, né? Então, essa questão do modismo, ela é bem interessante aí, né, na nossa sociedade, né? E é o que eu falei, esse bombardeio, né, de informações que vão chegando para a gente, de publicidade, também nos faz chegar aqui para querer e para nos fazer ali consumir, tá? Bom, diante disso, né, eu gostaria de passar para vocês uma coisa que é interessante de se falar, né, que é assim, quais são as consequências, então, né, dessas sociedades aí mais consumidoras, né? A gente tem, então, os vários problemas a respeito das questões ambientais. Vocês já trataram isso, né, e ainda vão continuar tratando, né, em alguns anos da vida de vocês escolares, em geografia, em ciências, entre outros conteúdos, né? Esse aumento dessa produção faz com que esgote-se mais rápido os recursos, né? O planeta já não consegue, né, se recompor, né, diante esse aumento, né, de produção, esse consumo que nasce lá, então, lá no século XVIII, século XIX, hoje, até pela quantidade de pessoas no mundo, já começou a dar os primeiros sinais, já os primeiros sinais não, já deu mais do que os primeiros sinais do risco que é para um planeta, para a própria sobrevivência humana. Não podemos deixar de falar a própria questão do que foi o Covid, a gente não pode deixar de falar a questão quando a gente fala do agronegócio, né, a necessidade lá dos agrotóxicos, entre outros, para poder sanar, né, e abastecer aí essas sociedades, né, pelo tanto de pessoas que tem para que as pessoas não passem fome. Então, assim, a gente já percebeu o mal que já estamos fazendo, existem, né, algumas maneiras, a gente tem alguns selos, né, a gente tem o FSC, que é um selo mundial que vai mostrando, né, se determinado produto foi ou não produzido de maneira consciente, né? Por exemplo, o lápis, os próprios materiais. Eu vou até mostrar aqui para vocês na apostila aqui da Positivo, vocês têm alguns desses selos, né, que é o FSC aqui, tá mostrando que esse material então foi produzido de uma maneira correta. Nos lápis você tem, então assim, existe já então essa necessidade, né, de começar a se ter, né, essa mudança nesse comportamento humano, né, e de entender, né, que ou vamos mudar, né, ou teremos retaliações do própria mãe natureza, tá? Quando a gente começa a estudar questão do lixo, gente, é coisa às vezes que a gente, né, acaba não estudando, mas a questão do lixo, assim,
é gigantesca. Pesquisem sobre a produção de lixo no Brasil diariamente. Pesquisem produção de lixo global, assim vocês vão ver que são coisas assim assustadoras e que logo a gente já não tem mais para onde mandar esses lixos, o que fazer com esses lixos, né? E cada vez mais consumindo, gerando mais lixo, né? Então são coisas assim que são interessantes, né, de serem estudadas até para ver, quem sabe, né? Tentar, porque é o que eu falo, mudar o mundo, gente, eu aqui não vou mudar, né? Quem sou eu? Mas às vezes se a gente consegue mudar um pouquinho cada um, levar para dentro das nossas casas e assim sucessivamente, bem um trabalhinho de formiguinha, né? Estando buscando aí solucionar soluções, mudanças de hábitos, talvez a gente consiga se tornar aí, talvez aí um futuro melhor, deixar um futuro bom para vocês para os filhos e netos de vocês que assim viram, tá? Não é um assunto chato de se falar, é um assunto que se faz hoje necessário, que muitas vezes é esquecido pelos programas políticos, pelo próprio sistema é esquecido. O sistema capitalista não pode ficar, né, falando, né, sobre poluição, né? Então, assim, a gente precisa, nós como seres humanos, como seres vivos e como seres racionais, começar a mudar aí o nosso modo de ver o planeta, de usar o planeta, né? E é o que eu falei, começando ali dentro das nossas casas, nosso bairro, né? Começando a mudar alguns hábitos, e aí, quem sabe, né, de uma maneira aí, a gente possa realmente estar fazendo aí, futuramente ver alguma mudança global aí, tá? Bom, esse é o conteúdo. No vídeo que eu vou estar agora mandando para vocês, digo já certinho qual foi o capítulo tratado aqui. Então logo vocês vão ter atividade referente aos vídeos anteriores de filosofia, que não foi cobrado em prova, vai ser cobrado na atividade e na prova mensal também. Bom, espero que vocês tenham saudade de mim aí dos vídeos, né? Alguns mandaram mensagem, eu gravo o vídeo, tá gravando aí para vocês já. E aí, vamos que vamos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.